Graças e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos aqui, não diferente da semana passada, né? Ainda são 2 vídeos da sequência que eu estou gravando aqui, então estou com a mesma roupa, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Eu estou retornando essa semana de viagem, graças ao bom Deus aí. Se Deus permitir, domingo nós estaremos juntos na igreja a congregar, né? Mas ainda estou em viagem, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Que seria a nossa parte 4, nosso capítulo 4, né, da segunda carta que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios. E por conta daquilo que eu havia comentado até, né, no vídeo anterior, né, de estudo nosso aqui, nós decidimos fazer assim para não correr o risco de ter algum tipo de problema de internet em hotel e acabar que a gente não viesse a conseguir aí, né, não conseguisse deixar a continuidade do nosso estudo. Bom, vamos retomar nosso estudo, né? Vamos abrir nossas Bíblias aí na segunda epístola que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, lá no capítulo 4, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre este capítulo, entendendo um pouco da essência do combustível que move a vida do apóstolo Paulo, né? Essa epístola é uma epístola muito íntima, que revela muito dos sentimentos e da posição do apóstolo, e como nós vemos acompanhando os 3 primeiros capítulos, isso fica muito claro e muito evidente, né, na forma como ele escreve, nos assuntos e na profundidade disso, né? E aqui no capítulo 4 não é diferente. Vamos abrir as nossas Bíblias então. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência do homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha que interessante. Paulo, ele faz uma colocação muito interessante que nos leva a refletir mesmo sobre a real postura de um cristão. É muito comum crentes reclamar, não sei se reclamar é a palavra correta, mas se justificarem, eu acho que essa é a palavra correta, justificar a ignorância bíblica para obedecer a palavra. Então, olha, eu não conheço tanto a Bíblia, então eu devo cometer erros, eu cometo erros porque ainda sou muito, né, eu sou muito ignorante quanto às questões da palavra de Deus. Mas quando Paulo começa falando sobre esse ministério, né, que ele está se referindo à nova aliança, ao tempo da graça, ao evangelho de Cristo, ele coloca aqui no versículo 2 algo muito importante, que todo cristão ele tem que rejeitar práticas que ele naturalmente esconde e faz em oculto. Aquilo que você não quer que ninguém saiba é o que você não deve fazer. Aquilo que você esconde das pessoas é errado. O versículo 2, nós vamos ler novamente para deixar isso mais claro, ele fala sobre isso. Ele fala assim: antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Então, se você tem vergonha e esconde, você tem que rejeitar, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Então, se você esconde isso, se você tem vergonha disso, se você oculta essas coisas, é porque isto é errado. Então, independente do nível de conhecimento, da maturidade que você tem das Escrituras, você precisa entender que tudo aquilo que você quer esconder, que você não quer que as pessoas saibam, estas coisas são coisas que nós temos que rejeitar. Porque nós temos vergonha dessas coisas e ocultamos essas coisas porque nós sabemos que isso é errado. Já na nossa consciência, que é a parte B desse versículo, que ele fala assim: e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então ele está dizendo assim: olha, na sua consciência você sabe que aquilo é errado, por isso que você se envergonha e esconde. Tudo que você tem vergonha e tudo que você esconde é errado. A sua consciência já está trabalhando para te ensinar isso. Quando você vai lá em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas, mas também até o versículo 16 fala sobre aqueles que nunca tiveram conhecimento da verdade e que serão julgados pelo Senhor mediante a sua consciência, os seus segredos, os seus pensamentos e as suas intenções. Então, Paulo, ele consegue
de uma forma tão objetiva, dar esse termômetro àqueles que se sentem ou acham que são ainda pouco esclarecidos sobre as Escrituras. Aquilo que você tem vergonha e quer ocultar, que você quer esconder, mas a sua consciência é que te leva a isso, que te mostra que está errado, estas coisas são reprovadas por Deus e você tem que rejeitar e deixar estas coisas. Vamos seguir no texto, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se ainda essas pessoas estão ignorantes ao conhecimento da palavra, ok, está encoberto, escondido aqueles que são ignorantes. Mas no versículo 2 ele falou, olha, mesmo que você seja ignorante, a tua consciência vai te mostrar. Versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo entende e reconhece que Satanás cegou o entendimento das pessoas. Que essas pessoas não é cegueira dos olhos, mas do entendimento, da compreensão de quem é Cristo e do poder do evangelho, da necessidade e a dependência que todo homem tem de Cristo. Ok? Satanás conseguiu cobrir o entendimento das pessoas, mas a consciência dessas pessoas, de todas elas, por isso que eu citei Romanos 2, a partir do versículo 11 até o versículo 16, se eu não estou enganado, sim, que nós temos que entender que a nossa consciência, ela também mostra e direciona-nos aquilo que é certo e errado. Porque o homem se envergonha, porque ele tem receio de mostrar certas atitudes, porque ele sabe que isto é errado, independente do conhecimento das Escrituras, independente da cegueira na qual o inimigo, o diabo, criou e fez na vida dessas pessoas. Então, esse versículo 4, ele é muito importante no nosso dia a dia. Por quê? Porque isso nos ajuda, lembra do que foi construído lá no capítulo 2, quando Paulo fala de como algumas pessoas estavam injustamente ali, condenando ele, falando coisas horríveis e realmente prejudicando a sua imagem, e ao invés dele condenar essas pessoas, ele falou sobre amor. Por quê? Porque Paulo entende que hoje todas essas pessoas, inclusive as que servem como instrumentos do diabo para atrapalhar as nossas vidas, são pessoas que são cegas no seu entendimento, que ainda não têm compreensão do real valor do Evangelho de Cristo e estão perdidas nessa condição, que o diabo cegou eles para que a luz do Evangelho não chegue até eles. Então é nosso papel compreender isto, ok? Vamos a partir agora do versículo 5, onde ele fala assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Esse versículo 5 ele tem uma essência muito importante, porque não existe evangelho sem Cristo. E pode parecer óbvio que eu estou falando aqui, o versículo que Paulo está dizendo, mas, amados, creia que essa inspiração do Espírito Santo para escrever isso é muito além daquilo que você está enxergando no primeiro momento. Quando Paulo fala isso, porque nós pregamos Jesus e não nós mesmos, leva-nos a refletir como, muitas vezes, as pessoas, a igreja, seus líderes, estão muitas vezes falando das pessoas e de si mesmos, mas não de Cristo. Pode parecer um versículo bobo, mas eu desafio você a pegar ministrações, pregações de qualquer igreja, de qualquer liderança, em que a pregação não seja uma pregação falando da pessoa ou falando do líder em si, do pregador ou do orador, mas não de Cristo. Hoje é tão comum como nós encontramos a grande imensa maioria dos sermões, ministrações e ensinos, entre aspas, da palavra, em que não se fala de Cristo. É muito mais provável, é muito maior o número de vídeos que você pode achar aqui na internet, de cultos que você possa ir presencialmente, de pregações que você vai ouvir e que não vai ser citado o nome de Jesus. É muito mais provável que você entre numa igreja hoje ou coloque aqui um vídeo num canal qualquer no YouTube para você assistir, em que você vai ouvir uma pregação que o nome de Jesus não é citado. Isso
normal? Não. Isso é uma aberração dentro do ministério. Isso é uma aberração em Cristo. Por quê? Porque nós não pregamos sobre nós mesmos. Nós não falamos dos homens. O que nós falamos é da verdade, o que nós falamos é de Cristo, o que nós apresentamos é Cristo. Por isso ele termina falando assim: por amor de Jesus, tudo que eu faço, todo o meu ministério gira em torno de Cristo. Não há como eu fazer uma visita, não há como eu pregar a palavra, não há como eu ir a algum lugar e falar sem que Cristo seja inserido no tema, sem que o sermão não tenha Jesus como centro do ensino. E isso é óbvio, mas é escasso, mas está simplesmente em extinção nas nossas igrejas. Pegue uma ministração em que Cristo não é citado, em que ele não é o foco essencial. Já começa porque o culto, a pregação, não se lê a Bíblia. Lê sim, abre a pregação, o sermão, lê 2 versículos sem sentido nenhum e sai disparando um monte de baboseira e fala assim: não, mas eu comecei a pregação com um versículo, e sai falando de livro, de experiência, da novela que viu, da pessoa, do caso que ele cruzou na rua, da experiência que ele teve no banco, que uma pessoa fez isso, mas não se fala mais de Cristo. Acabou o assunto. Não se tem Bíblia, não se prega a Bíblia, lembrando que Cristo é a palavra. Antes que você pense: mas Bíblia, Cristo é a palavra. Ele é a palavra de Deus. As Santas Escrituras contêm a vida eterna em Cristo. Ele é a palavra. Então, o que se tornou comum e natural é a aberração, é o oposto do que deveria ser. Por isso, Paulo fala: eu não falo de mim. Eu não prego sobre mim. Aliás, é muito interessante porque tudo que se fala da vida do apóstolo Paulo, dos seus desafios, daquilo que ele enfrenta, muito do que nós conhecemos está no livro de Atos. É alguém falando dele, mas não é ele em si mesmo. Os seus livros, ele não descreve as suas experiências pessoais, desafios e conflitos e disto. Ele comenta: olha, fui impedido de estar com vocês, aos irmãos em Roma. Mas ele não fala assim: porque eu estava preso, porque também olha o que eu tenho feito aqui pelo reino de Deus, eu tenho feito muita coisa e por isso eu estou preso e por isso eu estou sofrendo. Não se vitimiza. Não, ele fala: fui impedido. Ele podia falar: estou preso por causa de Cristo. Mas ele fala: fui impedido. Muitas vezes quis ir ter com vocês, mas não me foi possível. Então ele vem falando isso no capítulo 1 de Romanos. Queridos, e aí o escritor de Atos, Lucas, tem que falar que ele foi preso, que ele foi perseguido, que ele foi levado, que ele foi isso, mas ele por si só não fala. Ele não prega sobre ele, ele não ensina sobre ele. Não que isso não tenha importância, mas o que Paulo está querendo nos ensinar aqui é que ele não prega sobre homem algum e nem sobre ele. Todo o foco do seu projeto, do seu trabalho, da sua vida é Cristo. Só Cristo. Então, é importante ter essa compreensão e esse entendimento de que este é o foco e deveria ser sempre o nosso foco. Versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 17. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meu Deus, aqui temos um grande problema. Paulo diz que a nossa vida, ela resume-se a nós sermos um vaso de barro e que dentro deste vaso de barro existe a excelência do poder de Deus. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que toda glória pertence só a Deus e a homem algum. Aquilo que o profeta Isaías escreve de que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, é o que Paulo está dizendo aqui. Por que eu não prego de mim? Por que eu não falo de mim? Por que a minha vida não é falar da minha vida? Por que os meus sermões, as epístolas, as cartas, não é falando de mim, não é falando do meu pessoal, não é falando de quantas vezes eu oro por dia, não é falando de quantas visitas eu faço, não é falando de quanto eu já ensinei, do que eu fiz, o quanto eu já... Não. Nós vemos uma fagulha disso, mas não quando ele está escrevendo a uma igreja, quando ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele fica chateado lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, da igreja simplesmente o ter abandonado. Ele está falando de uma particularidade de sentimento, mas lembre-se, ele não está falando isso para todo mundo. Ele está falando isso para uma pessoa só.
Ele está falando isso para o seu filho na fé. Ele está falando isso para ensinar Timóteo, mas também esperando um consolo da parte deste. Mas Paulo não fazia isto à igreja publicamente. Ele não ficava buscando se vitimizar para que as pessoas tivessem dó e compaixão dele. Não, nem um pouco, nem perto disso. Mas quando ele faz essa declaração, é uma verdade absoluta de que o que precisa ser adorado, o que precisa ser venerado, o que precisa ser admirado, não são os servos do Senhor, por mais que eles trabalhem na obra, por mais que eles se dediquem ao reino, por mais que eles entreguem totalmente ao Senhor, não deve ser estes que devem estar em destaque e evidência. Mas quem precisa crescer e aparecer é o Senhor. O vaso de barro não tem valor nenhum. O vaso de barro é uma coisa barata, é uma coisa fácil de ser feita, relativamente fácil, né? Claro, é óbvio. Mas o vaso de barro, quando Paulo usa isso, ele fala assim, olha, ninguém está nem aí com o vaso. Nós queremos saber o que tem dentro. Ou você já alguma vez, eu vou fazer um comparativo aqui, eu acredito que você vai entender, né? Alguma vez na sua vida, você comprou uma Coca-Cola, colocou em cima da mesa e ficou admirando a garrafa de plástico? Ou você está ali ansioso para experimentar o que tem dentro? Então, a importância não é o vaso. A importância é o que tem dentro do vaso. Só que muitas pessoas estão se esquecendo e buscando o seu próprio reconhecimento e a sua glória, buscando ser reconhecido. Então, é uma das coisas que eu vou particularmente aqui testemunhar um pouco a meu respeito, porque eu percebo, eu já vivi inúmeras situações ao longo dos anos de que, em alguns momentos, algumas pessoas queriam, de uma certa forma, me constranger, como se eu fosse dono de alguma coisa, se eu fosse dono da igreja, como se eu fosse dono das pessoas, como se eu fosse responsável pelas famílias. Eu tenho uma responsabilidade não com as vidas, eu tenho uma responsabilidade com o que eu ensino a elas. Se elas não querem, se elas decidem ir para o mundo, se elas querem abraçar a perdição, eu não respondo por isso. Sim, isto é triste, eu fico chateado com isso, mas eu não respondo por isso. Então, porque a igreja é do Senhor, o povo é de Deus, a obra é dele, nós somos instrumentos, não somos responsáveis pelo resultado. Nós temos um compromisso e uma responsabilidade sobre o trabalho, sobre como fazer o trabalho, sobre a entrega genuína. Já as vidas, nós não respondemos por elas. E as pessoas ficam preocupadas com isso, mas o que podemos fazer? Se este decide ir pelo caminho, se aquele decide ir por outro caminho, se ele acha que daquela forma é o correto e é o certo, mesmo a palavra não afirmando e não garantindo isso, o que nós podemos é ensinar. Porque não é nossa a igreja. Nós não temos poder para dominar as pessoas e não deveríamos. Aliás, isto é algo detestável e que se pratica muito. Por isso ele fala assim, olha, eu só prego Cristo, eu não falo de mim. Por quê? Porque eu sou um vaso de barro. Quem tem importância? Quem liga para o vaso de barro? O importante é o que está dentro, é o conteúdo. Então, não se permita e não se deixe apaixonar por um vaso de barro, por um líder, por um pastor, por um cantor. Não se apaixone e também lute para que ninguém se apaixone por você, mas por Cristo. Esse é o objetivo e é disso que Paulo está falando. Amém? Vamos continuar. 8. Em tudo somos atribulados. Olha essa sequência de versículos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Então a tribulação pode vir, mas a angústia, que é o desespero da alma, não existe no cristão genuíno. Pode vir a tribulação, mas a angústia da alma não existe. Segundo ponto, perplexos, mas não desanimados. Muitas vezes nos assustamos com as coisas que vemos, nos assustamos com o comportamento das pessoas, nos assustamos, ficamos perplexos com como o mundo está caminhando e como as coisas estão indo. Sim, ficamos assustados, no sentido não de assustado de medo, assustado perplexo. Realmente olhando e falando assim, meu Deus, como isso é possível? As pessoas estão nesse nível. A coisa está chegando nessa gravidade, ficamos perplexos, mas isso não nos desanima. Né? Até faço menção a uma colocação que o Rodrigo Silva fez numa entrevista,
é muito interessante, porque ele foi questionado sobre... eu até mencionei há um tempo atrás na igreja, e que ele foi questionado, né? Olha, porque não te espanta, não te assusta, ou talvez não diminui um pouco a sua fé no Evangelho de Cristo, sabendo que o número de ateus está crescendo absurdamente, o número de pessoas que não estão mais acreditando nessa história de Jesus e na Bíblia está crescendo absurdamente. Isso não faz você pensar e refletir se a Bíblia talvez não esteja errada? E ele falou, não, pelo contrário. Isso me faz acreditar ainda mais na palavra de Deus, porque ela já falava disso, que no fim dos tempos ia crescer, ia ter um grande esfriamento e uma chamada apostasia, ou seja, as pessoas vão parar de crer em Deus. Então, quanto mais isso acontece, mais eu creio na palavra, porque ela falou isto lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, isso já foi escrito e determinado. Então, é necessário que, por mais que as coisas nesse mundo nos deixem perplexos, a gente nunca desanima, pelo contrário, isso deve revigorar a nossa força, porque é a palavra se cumprindo mais uma vez. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Olha que interessante, porque quem está falando isso é um homem que sofreu perseguições, e muitas vezes as perseguições que Paulo sofreu foram perseguições que ele sofreu sozinho. Ele não teve companhia. Mas ele fala perseguidos, mas não desamparados. Por quê, queridos? Essa é uma grande vantagem de ser cristão. Que por mais que, entre aspas, você fique sozinho de pessoas, você nunca estará sozinho no reino. Você tem um consolador 24 horas com você. Então, por mais que eu possa viver e passar perseguições, eu nunca ficarei sozinho. Eu nunca ficarei desamparado. Eu nunca ficarei órfão. Eu sempre terei um companheiro comigo, eu sempre terei um consolador comigo, eu sempre terei um amigo de verdade comigo. Então o cristão ele pode até ser perseguido, mas ele nunca vai ficar sozinho. Parte B do versículo 9. Abatido, mas não destruídos. Sim, Paulo diz isto. Muitas vezes nos abatemos, nos entristecemos, muitas vezes ficamos realmente ali chateados, desanimados em alguma parte da nossa carreira, em algum momento, por inúmeras situações, por uma avalanche de coisas que acontecem na nossa vida. Ele fala assim, às vezes sim, abatidos, mas nunca destruídos, derrotados, mas nunca na lona, nunca sem poder de reação, nunca sem poder de realmente reconstruir, levantar e prosseguir. Não, podemos ficar abatidos, podemos estar até cansados, podemos estar em algum momento chateado com algumas coisas. Sim, podemos até, como nós aprendemos na palavra de Deus, até decepcionado com o próprio Deus, em algum momento. Jeremias, Senhor, me iludiu. O salmista também fala sobre isso, mas depois Deus foi tratando e mostrando e falou, Senhor, desculpa, eu falava besteira, né? Eu falava de coisas que eu não entendia. Jó fala isso também no capítulo 42. Então, podemos até em algum momento estar abatidos, não compreendendo e entendendo o plano de Deus, chateados, mas nunca destruídos. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, ele fala assim, olha, tudo isso que nós enfrentamos e sofremos é um reflexo da vida de Cristo que nós estamos carregando. Ele é o exemplo e, consequentemente, nós vamos viver e experimentar aquilo que ele viveu e experimentou. Esse é o evangelho genuíno. Se nós não estivermos vivendo e experimentando o que Cristo viveu e experimentou, temos que questionar se somos cristãos. E é isso que Paulo está dizendo. Versículo 11, vamos lá. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aquilo que Jesus viveu como homem mortal é um exemplo e um reflexo do que também nós vamos ver como homem mortal. Então é possível, é provável que nós venhamos a enfrentar e lutar contra coisas que o Senhor também enfrentou. Inveja, perseguição, calúnias, difamação, mentiras, traição. Normal. É isso que Paulo está falando. Então, passar por tudo isso não é algo assustador, é algo incompreensível. Nada, é uma lógica natural do caminho que nós estamos perseguindo. É uma lógica natural
do caminho que nós estamos. Então, me assusta um crente que desanima e desaponta e abandona o arado e volta para o mundo por ter enfrentado aquilo que Jesus enfrentou. Mas isso é óbvio. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, nós vamos ter que seguir o mesmo processo, o mesmo caminho. Versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então Paulo está falando assim, a gente está sofrendo para que vocês tenham uma continuidade, uma vida melhor. 13. E temos, portanto, no mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também por isto, também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apacentará convosco. Versículo 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, muitos dos desafios que nós vamos enfrentar e que nós enfrentamos, ele é para o crescimento, para que Deus seja glorificado, para que o Senhor seja o centro de todas estas coisas, para que ele seja notório e conhecido, para que ele cresça em nosso meio. Essa é a finalidade e esse é o aspecto. Quando Paulo fala sobre isto, agora ele vai construir uma ponte que o que nós vamos estudar aqui até o versículo 18, ele é também tem uma conexão muito intensa com o capítulo 5, tá? Então, a gente vai parar no versículo 18, mas obviamente quando na semana que vem formos falar sobre o capítulo 5, nós vamos tratar de forma mais profunda também, nós vamos voltar nos versículos anteriores aqui e tratar essa continuidade também. Mas olha que interessante, no versículo 16, 17 e 18, Paulo fala assim, olha isso, queridos, eu queria dar maior ênfase e atenção ao que nós estamos falando hoje, exatamente nesses 3 versículos. Olha isso. Por tudo isso que nós falamos até aqui, por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ok, vamos entender uma coisa. Vamos lá. Muito mal compreendido por algumas pessoas? Sim, eu já vi pregações bizarras sobre isso. Paulo diz, mesmo que o exterior esteja se corrompendo, e a palavra corromper aqui, ela é uma palavra que não significa que Paulo está falando assim, olha, mesmo que a gente continue na prática do pecado, espiritualmente nós estamos crescendo. Mesmo que você continue pecando, porque é normal o crente pecar mesmo, e pecar um monte, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Quando esse versículo ele está inserido dentro de um contexto que está falando assim, aquele que chegou aqui em Cristo. Não, mas eu nunca pequei, eu sou perfeito como aquele jovem, né? Eu desde a minha mocidade, eu sigo os mandamentos. Aí Jesus chama ele de mentiroso. Mostra para ele que ele está errado, porque todos nós pecamos e destituídos nós somos da glória do Senhor. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, no sentido de que mesmo depois de aceitar a Cristo, você vai continuar cometendo um montão de pecado. Não é isso. Quando ele fala que o exterior com o tempo vai se corrompendo, não é que quanto mais o tempo passa, mais pecado você vai cometendo. Não. Ele está falando sobre renovação. Olha, quanto mais o tempo passar, os cabelos brancos vão denunciar, as rugas vão aparecer, o joelho não vai ser o mesmo, você não vai produzir mais como antes, o teu corpo não vai responder mais como antes. Por quê? Porque com o passar do tempo, o nosso corpo ele está em declínio, ele está envelhecendo, ele está se corrompendo, ele está morrendo, ele está apodrecendo, ele está indo para o fim. É nesse aspecto que Paulo está dizendo. Que por mais que quanto mais o tempo passa, pior nós vamos ficando fisicamente falando, espiritualmente acontece o processo inverso. Quanto mais o tempo passa, mais forte nós ficamos, mais revigorado nós estamos, mais maduros, mais sábios para lidar com as situações, com mais astúcia para enfrentar com ousadia os desafios.
tendo uma leitura cada vez melhor das circunstâncias, dos ardis de Satanás, sabendo aconselhar e direcionar da melhor forma. Então, quanto mais o tempo passa, mais fraco ficamos fisicamente, mas espiritualmente ficamos cada vez mais forte. E aí vem um questionamento. É assustador como crentes de 30 anos, 40 anos, 10 anos são tão frágeis, são tão sensíveis a qualquer ação do diabo, a qualquer tribulação permitida por Deus. Se ofendem, se machucam, querem desistir, tudo deixou de ter razão e sentido. Peraí, com o passar do tempo você deveria suportar mais coisas e não ficar mais fraco. Uma vez eu fiz um comentário a uma família, um casal que eu estava ministrando a palavra, e eu disse assim, olha que interessante, se aos 16 anos de idade, Deus tivesse me pegado como se numa máquina do tempo e me levado 20 anos para frente. 16 anos, agora eu vou te mostrar o que é a sua vida com 36, 37 anos. Tá. E eu caísse de paraquedas, de forma invisível, e passasse um dia da minha vida olhando como é o ritmo, as coisas que eu faço, igreja, isso, responsabilidades, e aí Deus pegasse eu ali, naquele momento do futuro, e voltasse lá aos 16 anos. E Deus olhasse para mim e falasse assim, olha, é isso que eu tenho para você. Eu te faço uma pergunta, porque eu já meditei sobre isso. Você acha que eu aceitaria? Deus fala assim, olha, é isso que eu quero para você. Esse é meu plano para a sua vida. Você aceita? Você quer? Você topa? Sabe o que eu falaria para o Senhor? Não, eu não quero. Aos 16 anos eu falaria, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Não, eu quero ficar longe disso. Por quê? Porque hoje, aos 36, 37, você rejeita e não quer mais? Não, amo. E faria mais ainda e quero fazer mais ainda. Mas entenda, por que então eu rejeitaria aos 16? Porque lá atrás, a bagagem, o entendimento, a compreensão que eu tenho do reino de Deus hoje era mínima. Então é natural que o crescimento do cristão, ele está associado à maturidade, a toda a musculatura espiritual que também com o tempo cresce. Quando você vai a Tiago, capítulo 3, versículo 1 já, ele fala assim, não queiram todos vós serem mestres. Por quê? Porque um mestre vai receber mais duro juízo. Entenda que hoje eu olho e para mim, naturalmente, o que eu preciso enfrentar como desafio não é pesado para mim. Mas por que aos 16 seria insuportável pensar nessa possibilidade? Porque aos 16 eu entenderia que o que eu preciso enfrentar daqui 20 anos é com a bagagem e a musculatura que eu tenho aos 16 e não é verdade. Depois de 20 anos, eu vou ter uma musculatura. Daqui 20 anos, eu vou ter outra musculatura, eu vou ter outra força espiritual, eu vou estar mais disposto ainda, porque é isso que acontece com o cristão. O cristão ele tem que, com o passar do tempo, se tornar cada vez mais forte, cada vez mais disponível a fazer, a não se cansar com estas coisas. Lidando com a deterioração, lidando com a morte física, porque com o passar do tempo vai ficando mais difícil, vai ficando mais impossibilitado, mas interiormente a gente está ficando cada vez melhor. Entende o que ele está dizendo aqui? Que é natural que esse processo seja desta forma. É natural que com o passar do tempo, fisicamente ficamos melhor, mas depois piora. Depois dos 30, tudo vai mudando. Tudo vai regredindo. Tudo vai retraindo. Cientificamente provado. O cristão, na vida espiritual, é o contrário. Ele, com o passar do tempo, ele vai melhorando. Olha isto. Versículo 17. Porque a nossa leve, não é pesada, e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Escute isto. Se você está vivendo dentro do tempo e o querer de Deus, não existe tribulação,
não existe perseguição, como ele veio descrevendo aqui, não existe abatimento, não existe tribulação, perplexidade, não existe nada dessas coisas que te atinge e que te afeta e que te destrói. Não existe. Por quê? Tudo isso é muito leve comparado à musculatura e à força que o Senhor vai nos dando com o tempo. Com o passar do tempo, a tribulação ela não fica cada vez mais difícil e pesada, sem que a tua força também acompanhe. Proporcionalmente, você sempre terá condições de vencer todas elas. Mas, se ficarmos ali patinando nos mesmos assuntos, nas mesmas pautas, nos mesmos erros, cometendo pecados antigos, como a palavra de Deus diz, arrependimento de obras mortas, nós nunca vamos crescer. Espiritualmente, nós nunca vamos amadurecer, só que o corpo vai ficando cada vez mais deteriorado. A balança vai lutando contra você, tudo vai ficando contra você. Por isso que o crescimento é uma questão de sobrevivência, porque com o passar do tempo, proporcionalmente, as tribulações, os desafios vão ser equivalentes à tua força. Então, depois de 20 anos, eu preciso ter uma força muito maior que há 10 anos atrás, que há 15 anos atrás, que há 20 anos atrás. Porque os desafios que eu vou enfrentar vão ficar cada vez maiores. Como eu dei o exemplo aqui, nessa ilustração, como se Deus me levasse e falasse, Senhor, eu não tenho capacidade para aguentar isso. Sim, não tem mesmo, aos 16. Mas aos 36 você vai ter. Agora, se a minha musculatura não crescer, se eu não acompanhar o que eu preciso, o que vai acontecer aos 36? Espiritualmente falando, nós vamos ruir. Por isso que esse texto ele tem a ver com muitos cristãos que começaram muito bem no espírito e hoje já estão no mundo. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o crescimento, a musculatura, a maturidade espiritual não acompanhou. Eles não cresceram. E chegou uma hora que a tribulação ficou insuportável. Sabe aquele texto mal interpretado e mal pregado de que Deus não deixa você viver algo que você não suporta? Que Deus não permite uma carga que você não suporta? Não é desta forma. O Senhor nos dá aquilo que nós podemos suportar. Mas se nós não exercitarmos a nossa fé, se nós não crescermos, vai chegar uma hora que essa tribulação, que essa dificuldade, que esse desafio, que esta prova, ela vai se tornar insustentável e vai te destruir e vai te engolir e você vai ruir. Não porque Deus deu algo além do que você pode suportar, porque você foi perdendo força. No momento em que ele te deu a prova, você tinha capacidade, você podia suportar, mas você empurrou com a barriga, mas você quis levar na valsa, mas você ficou arrumando desculpas, mas você ficou falando isso e aquilo e não enfrentou. Então, ela continuou com o mesmo peso. Se pesava 1 tonelada, continuou com 1 tonelada. O problema é que você, com o passar do tempo, foi ficando mais fraco. E aí, não suportou. Mas a tribulação é a mesma. E ela foi feita na medida em que você podia suportar. Mas como você abandonou o barco, como você não lutou, como você não remou contra a correnteza e não criou a musculatura e o crescimento necessário, chegou uma hora que você não suportava mesmo. E você foi engolido. Por isso que toda a tribulação ela está produzindo algo maravilhoso para a eternidade, porque ela está te dando a musculatura para você continuar crescendo com o tempo e suportando responsabilidades e cargas mais desafiadoras. É por isso. Jesus poderia ter morrido, ressurreto, e depois de ressuscitar, começar 3 anos e meio do seu ministério. Ele podia fazer isso? Poderia. Mas por que isto não é o correto? Porque ele foi adquirindo musculatura e força para o maior desafio. Com o passar do tempo, os desafios vão ficando maiores. Mas não se preocupe com o desafio maior, final. Por quê? Se preocupe com o desafio atual. Esse desafio vai te dar musculatura para vencer o próximo dia, para vencer o próximo desafio. E esse próximo desafio vai te dar força para vencer o outro até você chegar lá. Agora, enfrentar o maior desafio da sua vida no início, não seria impossível a sobrevivência. Porque você precisa crescer, adquirir maturidade, crescer nessa escala.
Por isso Tiago fala isso, não queiram ser mestre, porque vocês vão ser grandemente cobrados. Então, você tem capacidade de suportar, você tem condições de receber essa pressão toda, pode ser que lá na frente você tenha. E aí eu passo a entender, sim, Senhor, aos 16 anos eu vou suportar o que o Senhor me der. Aos 36 eu vou suportar mais coisas e não vou me espantar. Como os desafios meus aos 16 não foram desafios impossíveis. Entende? E ele encerra o versículo 18 falando assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Por que as pessoas dão tanta importância naquilo que perece, que tem data de validade? Por que as pessoas se preocupam tanto e classificam as tribulações? Queridos, me desculpe. A maioria das pessoas classificam as tribulações naquilo que tem validade. A tribulação é uma conta, a tribulação é porque eu preciso resolver isso. São coisas que acabam, são perecíveis. Tem dia e hora para acabar. Nem é eterno. E esses são os maiores desafios. Essas são as maiores montanhas a serem superadas pelo cristão. Não deveria. Porque nós deveríamos estar preocupados, atentos, vigilantes com aquilo que é eterno. O que é eterno, Diogo? Eterno é tudo aquilo que os seus olhos não veem. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito volta a Deus que o criou quando o homem morre. Ele é eterno, você não vê ele. A alma vai tomar o caminho mediante o que foi construído e julgado pelo Senhor. Você também não vê, é eterno. O que você vê? Corpo, físico, pele, tecidos. É isso que você vê. Isso não é eterno. Tudo que os seus olhos tocarem não é eterno. E o Senhor está nos chamando a buscar aquilo que é eterno, a dar importância àquilo que é eterno. Olha a preocupação dos discípulos. Jesus, seguinte, já está tarde e tem uma multidão de 5.000 pessoas aí, eles estão morrendo de fome. Olha que interessante, qual é a preocupação dos discípulos? Aquilo que perece. Fome. Fome. Jesus não está preocupado com isso. Quem levanta o assunto são os discípulos, não é Jesus. Aí Jesus falou assim, se o problema deles é pão, então dá comida para eles. Olha como Jesus não dá a mínima para isso. É uma coisa boba para ele. Aquilo que para o homem carnal é um grande desafio, como vamos alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? E Jesus está preocupado com o que naquele momento? Ele estava preocupado com aquilo que é eterno. Jesus estava preocupado com a doutrina que ele estava ensinando. Jesus estava preocupado com a semente que ia levar aquelas vidas para a eternidade. Jesus estava preocupado com a transformação do caráter, da maneira daquelas pessoas pensarem. Jesus estava preocupado com a vida eterna daquelas vidas. E os discípulos estavam preocupados com o pão. Pão mesmo, trigo, água, fermento. Isso. Os discípulos estavam preocupados com aquilo que perece. E Jesus estava preocupado com a eternidade. Aí quando os discípulos chamam Jesus para esse problema, Jesus fala assim, então vai lá vocês e resolve. Como que a gente vai resolver, Senhor? A gente não tem como alimentar. Tá bom. Aparece de uma provisão, né? Conhecemos a história, os 5 pães e 2 peixes de um jovem. Jesus ora, abençoa, fala, pode servir todo mundo. Aí acontece aquilo que a igreja sobe pelas paredes. A multiplicação, o milagre. Que coisa maravilhosa. Jesus não dá nem importância para isso. Jesus não dá nem bola para isso. Jesus não... olha o que eu vou fazer, preste atenção, porque o que eu vou fazer... Você vê Jesus fazendo um milagre em que ele... Nós já falamos sobre isso, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre Lázaro. Tem um milagre que Jesus faz que ele atrai um público imenso para ver uma pessoa ressuscitar como Lázaro. Tá vendo? É uma coisa física e Jesus deu uma importância. Não, é porque aquela ressurreição tinha um significado espiritual tremendo, maravilhoso. Jesus nunca deu importância para aquilo que é perecível, para aquilo que é terreno, para aquilo que é temporã, para aquilo que acaba. Toda a vida de Jesus estava focada no que era eterno. Olha o exemplo.
Temos que seguir esse exemplo. Nós damos uma importância muito grande para tudo aquilo que perece. Mas o que é eterno não faz parte, não é importante para nós. Não toma a nossa vida de objetivo e foco. Aquilo que os nossos olhos podem tocar vai acabar, queridos. Não é eterno. O que é eterno é o que deveria ser a essência e o combustível que move as nossas vidas. É isso que o Senhor tem a nos ensinar. Espero que essa palavra tenha encontrado, guarida, um lugar de repouso aí no teu coração e que você possa meditar nela mais vezes e crescer na compreensão deste ensino precioso que Paulo nos traz aqui. Amém? Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima noite e que o Senhor continue ecoando através do Espírito Santo essa palavra para você ter um conhecimento e um entendimento ainda mais profundo desse texto maravilhoso que é a segunda epístola de Coríntios, no capítulo 4 inteiro. Amém? Queridos, Deus abençoe. Se o Senhor permitir, domingo estaremos juntos aí, todos reunidos para congregar ao Senhor. Amém? Graça e paz a todos.